E falando quase a sério, eu queria agradecer muito o convite da minha querida amiga Ângela Almeida. Foi por causa dela que cometo o enorme disparate de me convidar. Porque eu não venho acrescentar absolutamente nada a isto. Mas, por outro lado, estou muito feliz porque aprendi tanto aqui, do bom e do mau, mas aprendi. E aquilo que eu vou dizer provavelmente não aquece nem arrefece as coisas do Congresso. Quero também agradecer muito à Elisa. Eu adoro a Elisa. Adoro o Dinis. O Dinis tem uma paciência para maturar. E eu gostaria de agora dizer que eu, quando a Ângela me propôs isto, eu digo, pá, eu não sei fazer estas coisas. Portanto, o melhor se calhar é escrever uma carta em comunicação. E começava, minha querida Ângela, era uma carta de amor para falar da Natália. Mas a coisa depois evoluiu e deixou de ser uma carta, mas não deixa de ser um texto que eu dedico inteiramente à Ângela. Entretanto, mas isto é só a primeira parte do disparate. A segunda parte é que, como podem ver, eu gostaria de vos dizer que estão completamente à vontade para adormecerem, entrarem nos subterrâneos do mundo Morfeu. Eu, entretanto, digo os disparates todos e quando acabar faço clique, vocês acordam e é como se nada passasse. Pronto, podem começar a dormir. Fosse qual fosse o painel, falar de Natália Correia é falar de liberdade, mas também da liberdade de falar, do seu humanismo, da sua missão humanitarista, da sua ação conspirativa ou mesmo até de uma outra intervenção do seu espetáculo gongórico. Tudo isto e muito mais desbaliza a obra da Natália. Enquanto mulher, escritora, ativista, conspiradora, manipuladora de intrigas, amante, notívaga, iconoclasta, sedutora, desestabilizadora e, sobretudo, anarquista, ela desterritorializa-se como uma maga ou uma sacerdotisa dos atos impossíveis do próprio fenómeno engendrado por si. Natália é uma produtora de epifenómenos e diverte-se com eles. Momentaneamente, é claro. É uma feiticeira do efêmero e, como estrige do rito poético, cria o portentoso paradoxo da sua eternidade. Creio que não lhe é artificial a natureza primeira do seu programa, em que irá definir a sua orientação estética libertária para um combate que irá corroer as vísceras de um regime autoritário, tirânico e castrador. Na beleza da sua juventude filosófica, conseguimos entrever o que será a irradiação revolucionária da sua literatura. Como serpente alquímica, em que transmuta a fagulha de uma ideia no ouro da palavra, Natália sabe escapar de um certo determinismo árido que algumas correntes esteticamente falidas tentam impor no mainstream artístico. O seu caminho, o seu programa, é de uma pluralidade tão fecunda e surpreendente que se vislumbra a autenticidade singular no seu teatro emocional, cujo esteio é o seu pensamento libertário. Mas já está. Natália é uma mulher do seu tempo. Ou melhor, Natália não é uma mulher do seu tempo, mas de um tempo a haver, como na voz de Pessoa, o Pinhal de Leiria seria o Pinhal das Naus a haver.
Ao mesmo tempo que celebra a comunidade limitada do povo a que pertence e o seu poder criador, exalta na sua individualidade o que de mais original tem a sua personalidade, em cuja poética do mistério se eleva, tornando-a única no panorama artístico e filosófico do seu tempo e ainda única pelo deslumbramento que provocará nos distintos futuros que, infelizmente, não testemunharemos. Natália Correia, na sua desterritorialização, subverte a máquina do tempo e preconiza também o renascimento de uma arte arcaica, popular e combativa, no que será a sua inspiração para o desconhecido, para o novo absoluto que renega padrões esboroados pelo tempo e mimetizações anacrónicas e desfasadas, iniciando assim um processo de renovação para uma nova leitura da cultura milenar. A sua literatura é um somatório de experiências, uma exposição ao perigo, meticulosa e constante, contrapondo no seu traçado libertário a arte do sofrimento, a arte que se cria, afirmando, sem obstruções estéticas e ideológicas, o seu direito inalienável a uma criação como soberania da sua personalidade livre e revolucionária. É na sua obra adulta e depois de pequenas visitas estratégicas ao neorrealismo, e ainda assim pela sua visão romântica do fenómeno, de uma abordagem estética ao surrealismo pelo ato libertário, pelo ato libertário, está aqui, pelo ato libertário que em si encerrava e explodia, Natália não autoriza que a sua espontaneidade seja conspurcada por escolas ou movimentos já de si castradores, para quem a arte é conceptualmente infinita em todos os seus experimentalismos e contradições. Quem conhece bem a sua obra, como a investigadora, poeta e minha amiga Ângela Almeida, sabe que a militância literária de Natália, que transpondo esse território da ação social para o universo artístico, se empenha significativamente na liquidação de tudo o que separa a sua arte da sua vida. No seu programa libertário percebe que, ao apropriar-se das teorias românticas em que sintetiza todas as artes, concebe uma dimensão política, social, estética e artística. A arte na sua plena extensão da polis. Nesta elaboração filosófica da sua criação literária, ela parte de uma incumbência social, política e até religiosa, que na sua solidão a asfixiam, para se ofrendar às cambiantes da metamorfose que a eternizam na sua singularidade visceralmente artística. Ao libertar-se destas delimitações infecciosas, ela desloca-se com a veemência e a liberdade que o vulgo lhe reconhece, destruindo à sua passagem qualquer obstáculo, ou melhor, qualquer regra que a limite no seu largo gesto como ente criador. A sua obra absorve-a e estabelece uma relação entre a sua literatura e o que observa ser a grande questão da mulher, que é, e da sociedade onde se move, tentando extirpar o significado social, político e cultural da sua existência. E, neste sentido, é temida pelo poder combate, que receia igualmente a sua leitura ontológica como traço de união entre a humanidade. Mas isto não implica que Natália Correia seja uma humanista de raiz e confessa. No seu edifício libertário, não se deixa submeter nem subjugar a qualquer autoridade. Ela está nas entranhas da Revolução, quando mesmo busca na literatura comunal da Idade Média alguns dos grandes exemplos dessa transmutação da arte na reconstrução social. E ela sabe que uma nova linguagem, assustadora para os eternos instalados no regime, andará sempre de mão dada com o próprio projeto desconhecido da Revolução Artística. Como os grandes criadores da Idade Média, lança-se na vasta paisagem erógena do desconhecido em busca do seu ideal. É nessa atração pelo ignoto que ela celebra o culto da Idade Média como raiz criadora e identitária de um povo. E é nesta trama intelectual que Natália é profundamente libertária.
Como uma catedral de gótica, a sua obra abdica de uma organização centralizada para se edificar numa estrutura orgânica onde cada patamar ou loja oculta alenta a sua própria existência sem deixar de estar conectada à totalidade em si divina. Ao conceptualizar essa luz interior que a ilumina, associando-a à sua cultura alimentada pela curiosidade dos códices, tábuas e livros, já na sua modernidade organizada, Natália vai acumulando o seu tesouro artístico, preservando como um novo olhar do passado, mas liberto de toda e qualquer submissão. Tudo lhe serve para que, na conservação do adquirido, avance sistematicamente na exploração do que lhe é desconhecido. E é nesse protocolo, entre o profundo respeito, mas também curiosidade pela grande tradição da cultura europeia e o seu incontrolável desejo de inovar em terreno armadilhado, que vai edificando uma obra que se constitui ímpar no contexto cultural não só do seu país, mas de todo o espaço europeu e ocidental na sua grandeza atual. Ela sabe, ou melhor, pressente, que só na tensão entre duas aparentes contradições, a tradição e a inovação, pode nadar nua no oceano fantástico e fantasmático da sua complexa e profunda imaginação. Ela sabe que o seu processo criador está na transfusão, mas também na transmutação do plasma grego e romano, vestindo-o ou encenando com toda a artilharia cênica do seu pensamento moderno, renovando a matéria literária, sintetizando-a e agregando-lhe a inovação que o desconhecido descoberto lhe oferece. E o que resulta é a transcendência da sua literatura libertária que Natália oferece ao tempo vindouro como legado de um ser a todos os níveis enigmático. O seu pensamento é muitas vezes estruturado pelo instinto. O que revoluciona é-lhe revelado por esse universo desconhecido em plena ação. O que lhe surge vem-lhe iluminado do seio dessa matéria negra que ela explora até à exaustão, libertando-se da espuma enlameada e da escória com que a facilidade seduz o artista desprevenido. A sua revolução está justamente na revelação desse prodigioso universo do fantástico e do maravilhoso. No seu poema, creio que é o Espírito, ela afirma: sou romântica. Nesta afirmação, tão transparente como obscura, ou mesmo esotérica, percebemos que através do lúdico, da paixão pelo rito, pela encenação cerimonial, a revolução da sua estética libertária esclarece as contradições da sua alma romântica ao desobstruir os obstáculos entre o conhecido e o desconhecido, entre o passado, o presente e o futuro, entre a determinação do possível e o sobressalto do impossível, ou seja, entre o que lhe é banal e o que é para si o exercício superior da literatura e da sua existência. Romântica e libertária, Natália é do sol das noites, nesse enigmático claro-escuro, como único elemento onde se entendia com a vida para depois se entender com o xadrez poético da sua íntima mundovisão. A sua obra assume um sentido político, social e estético em cuja revolução integra essa busca do novo no desconhecido, como também concentra a sua atenção nas formas arcaicas de criação. Nessa totalidade complexa, o que menos lhe interessa é a massa informe de uma certa cultura decadente da burguesia, mas sim a viagem iniciática ao mito, ao voo rasante pelos abismos do caos, o comprometimento romântico com as profundezas iluminadas do humano numa manifesta assunção recriadora num mundo de diferenças. A sua originalidade, nessa globalidade total, define-lhe o gênio inovador. Não sendo indiferente ao que a rodeia, Natália sabe que o vértice do seu programa é o retorno ao esqueleto do seu motor criador,
como manifestação superlativa do seu individualismo. É Oscar Wilde que diz que não há arte onde não há estilo onde não há unidade, e a unidade emana do indivíduo, porque por detrás de tudo aquilo que é maravilhoso está o homem individual, e não é o momento que cria o homem, mas o homem que cria a época. Natália, cuja sedução é ser aquilo que exatamente é e nunca ter sido movida pela vontade ou imposição de outros, faz o seu último movimento no pensamento como um pensamento boomerang e regressa ao ventre do seu futuro como indomável romântica no sentido mais libertário dessa viagem estética e ideológica. Ela é romântica, mas uma romântica libertária, que em nenhuma circunstância deixou de drapejar a bandeira da liberdade, símbolo maior da sua literatura e da sua mátria. Muito obrigado. Isto fica para as atas. Vocês tiveram muita sorte.